Meu nome é Miguel e eu trabalho de vigia noturno numa fábrica de embalagem aqui na cidade pequena onde eu moro. O lugar é grande, cheio de máquina que faz barulho o dia inteiro, mas quando dá 10 da noite o pessoal vai embora. O silêncio toma conta de um jeito que parece até outro mundo. É um silêncio que dá pra ouvir o zunido das lâmpadas, o vento batendo nas telhas e até o som do meu próprio coração batendo mais forte quando eu fico sozinho no galpão. O meu turno começa às 10 e vai até às 6 da manhã. E é sempre o mesmo esquema. Eu faço a ronda no galpão principal e o Mauro, que trabalha comigo, fica rodando pelos escritórios e o pátio lá fora. A gente se fala de vez em quando pelo rádio só para avisar que tá tudo bem. De noite, o tempo parece andar ainda mais devagar. Às vezes eu fico pensando na minha vida, na minha mãe que mora longe, na mulher que eu casei e foi embora. O barulho das máquinas desligadas me acalma como se fosse um tipo de companhia muda. A fábrica é velha. O dono comprou ela de outra empresa que faliu e muita coisa lá dentro é dos tempos antigos ainda. Maquinário enferrujado, aquelas prateleiras altas cheias de peça velha e até uma sirene que ainda toca de vez em quando do nada, mesmo sem ninguém mexer nela. O pessoal do dia vive dizendo que de noite é encosto, mas eu sempre ri disso. Eu não sou de acreditar nessas coisas, sabe? Eu sou homem de chão, de trabalho. Só que teve uma noite que me fez pensar duas vezes. Era uma terça-feira, comecinho do mês, e fazia um frio de lascar. O vento entrava pelas frestas da parede e fazia um assobio fino, parecendo lamento. Eu tinha acabado de tomar o café morno da garrafa e estava indo fazer a ronda do setor das prensas, lá no fundo. As luzes lá piscam às vezes e o chão é cheio de mancha de graxa. Eu andava devagar, com lanterna na mão, prestando atenção em tudo. Foi então que eu ouvi o barulho metálico, seco, tipo quando alguém deixa cair uma chave de boca no chão. O som ecoou pelo galpão todo. Eu parei na hora e fiquei uns bons segundos lá parado, tentando escutar de novo. Nada. Só o barulho de longe do vento batendo nas chapas de ferro. Eu chamei o Mauro no rádio. Ô Mauro, você tá mexendo em alguma coisa? Silêncio. Chamei de novo. Mauro, você tá me ouvindo? E nada, só chiado do rádio. Aí de repente veio outro som, mais fraco, mais estranho ainda. Parecia uma corrente sendo arrastada pelo chão de cimento. Bem devagar, como se alguém arrastasse sem pressa. O som vinha lá do fundo, perto das empacotadoras velhas, onde ninguém passa a noite. Nessa hora eu senti o coração apertar no peito. E eu tentei me convencer que era o vento batendo em algum ferro solto. Mas lá no fundo, alguma coisa me dizia que não era bem isso não. O barulho parou do nada e o silêncio que ficou foi ainda pior. Parecia que até o ar tinha ficado mais pesado. Eu olhei para todos os lados, a lanterna tremendo na minha mão. A fábrica inteira parecia que estava me olhando de volta. As máquinas estavam paradas, os cantos escuros, as sombras compridas que se mexiam devagar conforme eu respirava. Parecia que tudo me observava. Foi a primeira vez em todos esses anos de trabalho que eu pensei: Miguel, eu acho que hoje você não tá sozinho aqui dentro. Depois que eu ouvi aquele barulho de corrente, eu fiquei um tempo parado tentando criar coragem para ir ver o que era. O galpão é grande demais e de noite o som engana fácil. Só que a curiosidade e o medo de ser algum ladrão acabou falando mais alto. Peguei firme na lanterna, ajeitei o rádio no cinto e fui andando devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Cada passo que eu dava, o eco voltava, como se tivesse alguém me acompanhando. O chão de cimento frio fazia um rangido leve e o som da minha respiração parecia alto demais. Eu passava pelas máquinas paradas e elas me encaravam, sabe? As prensas com aquele formato meio de gente, os braços de ferro levantados, tudo escuro. Eu juro que por um momento achei que tinha uma delas se mexendo. Quando eu cheguei perto da máquina de selagem, eu senti o coração travar. Ela estava ligada. A luzinha verde do painel estava piscando e o barulho baixo do motor rodando enchia o galpão. Eu congelei por uns segundos, olhando para aquilo. Não podia ser. A chave geral fica trancada na sala do supervisor e só ele mexe. E eu tinha visto ele desligar tudo antes de ir embora. Eu chamei o Mauro no rádio. Ô Mauro, você tá aí, cara?
Falei com a voz meio presa. Tem uma máquina ligada aqui. O rádio ficou mudo por uns segundos e depois veio um chiado forte. Então eu ouvi ele responder com a voz trêmula. Tô indo aí. Eu acho que eu vi alguém perto do depósito de bobinas. Antes que eu pudesse responder, a máquina deu um estalo seco, alto, como se tivesse prensado alguma coisa. Eu dei um pulo para trás e quase deixei a lanterna cair. O painel acendeu um vermelho e o barulho parou. Fui até lá devagar e apertei o botão de desligar manualmente. Quando eu encostei, senti aquele metal gelado de um jeito que parecia que estava até molhado. E foi nessa hora que eu ouvi bem baixinho um gemido. Não era alto nem claro. Parecia alguém murmurando de dor de dentro da máquina. Eu fiquei com o corpo arrepiado dos pés à cabeça. Eu recuei 2 passos, o coração estava batendo forte e olhei dentro da prensa. Mas não tinha nada, estava completamente vazio. Aí, lá no fundo do galpão, o rádio do Mauro chiou de novo. Só que dessa vez parecia interferência. Eu ouvi a voz dele misturada com um som de passos. Miguel, tem alguém aí. A voz dele saiu falhando, cortando. Eu ouvi correndo atrás de mim. E o rádio morreu. Eu fiquei parado, olhando para a escuridão entre as máquinas. O ar também parecia que estava completamente parado, como se o lugar tivesse prendido a respiração. E aí foi que eu vi. Lá no canto, entre 2 colunas, tinha uma sombra. Uma sombra alta, magra, meio curvada para frente. Ela ficou parada por uns segundos e quando mirei a lanterna, ela sumiu, como se tivesse derretido no chão. O Mauro chegou correndo pouco depois, suando frio, mesmo no frio que fazia. Ele olhou para mim e disse com a voz baixa: Eu juro que ouvi alguém me chamando bem atrás do depósito. E ele falou meu nome. Eu não consegui responder. A gente só ficou ali os 2 parados sem falar nada, ouvindo o silêncio pesado da fábrica. E foi ali, naquela noite, que eu comecei a sentir que o lugar não era só ferro e máquina velha. Tinha mais coisa ali dentro. E essa coisa tinha acordado. Depois que o Mauro chegou, a gente resolveu não se separar mais. Ele estava branco, com o rosto suando, e eu sentia minhas mãos frias, feito gelo. Ninguém queria falar nada, mas nós 2 sabíamos que tinha algo ali com a gente, e esse algo não era a gente. Bora dar uma olhada no depósito, disse o Mauro, tentando parecer corajoso. Se for alguém, a gente pega de surpresa. A gente foi junto, devagar, com as lanternas tremendo nas mãos. O corredor até o depósito era longo, cheio de caixas empilhadas e pedaços de papel espalhados. O som dos nossos passos fazia eco. Cada vez que o Mauro andava, parecia que tinha mais um passo atrasado batendo junto, lá atrás. Quando a gente chegou na porta do depósito, eu senti um cheiro forte de óleo queimado misturado com mofo. Lá dentro, o ar era pesado e as bobinas de plástico estavam empilhadas até o teto. Algumas estavam cobertas por lona velha, outras já estavam meio rasgadas. A gente apontou as lanternas para o fundo e foi aí que a gente viu. Um vulto simplesmente passou correndo, rápido entre as pilhas. Foi tão rápido que nem deu para entender direito. Parecia a gente, mas tinha alguma coisa errada. O jeito que se mexia, meio curvado, meio arrastado. O Mauro deu um pulo para trás e falou: Tu viu isso, Miguel? Vi, respondi. Mas não pode ser, não tem ninguém aqui. A gente foi mais pro fundo, andando devagar, o coração batendo no ouvido. A cada passo eu jurava que eu ouvia outro, indo junto. O som do plástico amassando, o ar ficando cada vez mais frio. Aí do nada, uma das bobinas começou a se mexer, bem devagar. Primeiro balançando de leve, depois mais forte, até que ela tombou no chão com um estrondo que fez um galpão inteiro tremer. A gente deu um pulo e a lanterna quase caiu da minha mão. As luzes lá de cima começaram a piscar bem rápido, pareciam que iam até apagar. E aí veio o silêncio. Mas 1 segundo depois veio aquele som de novo, aquele barulho da corrente. Só que agora vinha de dentro do depósito. Cara, tem alguém aí, o Mauro disse, a voz quase sumindo. A gente ficou parado, sem coragem de dar mais um passo. A lanterna dele tremia e o feixe da luz dançava nas paredes. Foi quando a sombra apareceu. Ela se projetou na parede, bem grande, alta, magra, o corpo meio torto e os braços super longos, quase até o chão. A sombra ficou parada por um instante e depois se mexeu, bem devagar. Eu dei um passo para trás, tropecei num pedaço de papelão e a lanterna caiu. O Mauro gritou e a sombra desapareceu.
O rádio no meu cinto começou a chiar, bem alto, fazendo um barulho horrível. E no meio do chiado, uma voz rouca, arrastada, falou uma palavra só: saiam. Essa hora o Mauro me olhou com o olho bem arregalado. A gente não pensou, só saiu correndo do depósito feito dois desesperados. A cada passo parecia que a fábrica toda vibrava com aquele som. O ferro estava tremendo, o vento estava uivando e a corrente estava sempre arrastando atrás da gente. Quando a gente finalmente chegou no corredor principal, o Mauro encostou na parede, ofegante, e disse: isso aqui não é coisa de vivo, Miguel. E eu não consegui discordar, porque lá no fundo eu também sabia. Aquela sombra sabia que a gente estava ali. A gente ficou um bom tempo encostado na parede tentando respirar direito, e eu sentindo o coração batendo forte no peito, e o Mauro tremia tanto que mal conseguia segurar a lanterna. O galpão estava todo quieto de novo, mas não era um silêncio normal. Era um silêncio pesado, como se o lugar estivesse vivo e prestando atenção na gente. Bora pro escritório, eu falei. Lá tem câmera, a gente vê se pegou alguma coisa. A gente foi andando super rápido, sem olhar para os lados. As sombras pareciam se mexer no canto dos olhos e o chão frio fazia o som das nossas botas parecer ainda mais alto. Quando a gente entrou na sala do escritório, o cheiro do mofo e papel velho encheu o nariz. Eu fui direto para o painel de energia e liguei os disjuntores que tinham caído. As luzes começaram a piscar muito e estavam falhando como se estivessem cansadas. O Mauro foi pro computador das câmeras e eu fiquei do lado, olhando o monitor junto com ele. Tinha várias imagens, o portão da frente, o corredor das prensas, o depósito e o corredor do almoxarifado. E foi ali que a gente viu uma figura parada bem no meio do corredor. De uniforme velho, sujo de graxa, o corpo magro, ombros caídos. O rosto não dava para ver direito, parecia meio apagado pela luz fraca. E ele estava olhando para a câmera, parado. Miguel, o Mauro falou baixinho, sem tirar o olho da tela. Isso aí é ao vivo, né? É, eu disse. É câmera ao vivo. No mesmo instante, a figura virou a cabeça bem devagar, como se tivesse escutado a gente, e aí, do nada, sumiu. A imagem ficou vazia. O Mauro levantou da cadeira, quase derrubando tudo. Isso não é possível. Eu vi, eu juro que eu vi. Eu também vi, eu disse. Eu acho que ele viu a gente também. Antes que a gente pensasse em fazer qualquer coisa, o rádio apitou de novo. Mas dessa vez não era chiado. Era uma voz baixa, rouca, bem arrastada. Subam. Eu olhei para o Mauro e ele olhou para mim. O quê? Subam, repetiu a voz, mais clara dessa vez, mais perto. A fábrica tinha um andar de cima, onde ficavam umas peças velhas e moldes antigos. Ninguém subia lá fazia meses, porque a escada era enferrujada e o piso estava meio podre. Só que a voz parecia que vinha de lá. Tu quer ir ver? O Mauro perguntou. Quero nada, mas se a gente não for, não vai conseguir ficar aqui embaixo também. E a gente foi. Bem devagar, degrau por degrau, cada um rangendo mais alto que o outro. O ar ia ficando mais frio conforme subia e dava para sentir um cheiro forte de ferrugem misturado com poeira. No fim da escada, um corredor estreito e escuro, as paredes com tinta descascada e as lâmpadas piscando. Lá no fundo tinha uma porta entreaberta. De dentro vinha um barulho metálico. Parecia algo batendo uma corrente no chão, sempre no mesmo ritmo. O Mauro olhou para mim e balançou a cabeça. Eu fiz que sim, e a gente foi. Chegamos perto da porta e empurramos devagar, e o barulho simplesmente parou. Lá dentro era um antigo setor de teste, um lugar que o pessoal dizia que era amaldiçoado, porque um funcionário tinha morrido ali há muitos anos, prensado por uma máquina. Diziam que ele trabalhava sozinho de madrugada e que ninguém achou o corpo dele. A sala estava toda enferrujada, com um pedaço de máquina quebrado e corrente espalhado pelo chão. E bem no meio dela tinha uma corrente maior, grossa, com uma plaquinha presa na ponta. Eu me abaixei e limpei a poeira. E na plaquinha estava escrito um nome. R. Freitas. O Mauro olhou para mim e disse: "Esse é o cara que morreu aqui, não é?" Antes que eu respondesse, a corrente se mexeu sozinha. Saiu arrastando devagar, fazendo um som que cortou o silêncio com uma navalha. A corrente só foi parar bem na ponta da minha bota. E ficou ali, tremendo sozinha. O Mauro deu um passo para trás e sussurrou: "Miguel,
A gente precisa sair daqui agora. Mas eu não consegui mexer nenhum músculo, porque naquele momento, bem ali atrás das máquinas velhas, eu juro que eu ouvi passos e alguém respirando bem fundo. O som dos passos atrás da gente ficou mais alto ainda e mais perto. Parecia que alguém andava bem devagar arrastando os pés. Eu olhei para o Mauro e ele estava pálido, com o olho arregalado. A lanterna dele tremia tanto que a luz batia nas paredes e fazia as sombras dançarem. De repente, alguma coisa passou bem rápido lá no fundo da sala. Um vulto grande, curvado, que parecia feito de fumaça. O ar ficou gelado e a corrente no chão começou a se mexer de novo, batendo contra o ferro, fazendo aquele som de doer o ouvido. O Mauro segurou meu braço e gritou: "Miguel, vamos embora, cara!" Mas eu fiquei parado, olhando para frente. Lá no canto da sala tinha alguém alto, magro, com um uniforme sujo, igual o da fábrica. O rosto era branco demais, meio sem forma, mas dava para ver os olhos fundos, escuros, e ele estava olhando direto para mim. O Mauro puxou meu braço e a gente saiu correndo. A escada fazia um barulho horrível quando a gente descia, parecia que ia quebrar, e o som da corrente vinha junto, arrastando atrás da gente. Quando a gente chegou lá embaixo, as luzes do galpão acenderam todos de uma vez só, tão fortes que eu precisei até fechar os olhos, e a fábrica ficou completamente muda. O Mauro caiu sentado no chão, sem fôlego, e eu fiquei ali, parado, com o coração a milhão, tentando entender o que tinha acontecido. O relógio estava marcando 5h58, faltavam só 2 minutos para acabar o nosso turno. Quando o dia amanheceu e os outros funcionários começaram a chegar, a gente contou o que aconteceu. Só que todo mundo riu, dizendo que era coisa da nossa cabeça, que a gente estava cansado, com sono, que o prédio era velho e fazia muito barulho mesmo. Só que eu e o Mauro, a gente sabia muito bem o que a gente viu. Mais tarde, antes de ir embora, o Mauro me chamou no canto. "Vem cá, Miguel, olha isso aqui." A gente foi até o setor das prensas, lá onde a máquina tinha ligado sozinha. No chão, bem ao lado da base de ferro, tinha uma marca de corrente arrastada, longa, riscando o cimento até sumir embaixo da prensa. Era recente. O pó em volta estava mexido, como se alguém tivesse passado ali há pouco tempo. A gente ficou parado olhando para aquilo e ninguém falou nada. Naquela noite, quando eu voltei para o trabalho, a fábrica estava do mesmo jeito de sempre, escura, fria e silenciosa. Só que de vez em quando eu sentia um arrepio no pescoço, como se tivesse alguém me observando. E às vezes, quando eu passo perto das máquinas e olho para o vidro, eu juro que eu vejo o reflexo de um homem alto, de uniforme velho, parado lá atrás, quieto, como se ainda estivesse cuidando do turno dele. E eu, Miguel, aprendi uma coisa naquela noite: nem sempre o que está morto descansa em paz, principalmente quando a fábrica nunca fecha.